E aí, senhores, fala concurseiro, minha gente. Hoje eu estou trazendo aqui, dando uma sequência, né, no vídeo de resolução de questões. Esse é o segundo vídeo que se refere só à resolução de questões. Já tem um vídeo no meu canal sobre resolução de questões de outro assunto, se eu não me engano, é com orações subordinadas substantivas. E hoje eu quero trazer um pouco para a gente revisar, por meio de questões, sobre orações coordenadas, ou seja, período composto por coordenação, que também tem videoaula teórica sobre período composto por coordenação no canal, positivo, senhores. E é basicamente, se trata de... vai ter lá o período, aí vai ter a primeira parte e a segunda parte, onde a primeira parte não depende da segunda para fazer sentido, e vice-versa. Aí esse período composto por coordenação, o período todo, se ele tiver síndeto, se ele tiver um conectivo, que pode ser aditivo, adversativo, alternativo, etc., ele vai ser sindético. Se tem um síndeto, é sindético. Se não tem um síndeto, é assindético, senhores. Aí, da mesma forma que temos uma oração coordenada aditiva sindética, também podemos ter uma oração coordenada aditiva sindética, ou seja, a oração, um período coordenado, pode apresentar o mesmo sentido da forma sindética ou assindética. O interessante é a gente saber diferenciar qual deles é sindético, qual deles é assindético, e logicamente é fundamental conhecermos os conectivos, os seus valores semânticos e o contexto em que eles estão, porque um mesmo conectivo pode ter sentidos diferentes em determinadas orações diferentes também. Possível, senhores. Então vamos aqui, eu estou aqui no site do Gran Questões. Aí eu já deixei mais ou menos preparado aqui, coloquei a disciplina, que foi português. Português. Olha, língua portuguesa. E o assunto foi coordenação. Coordenação. Só para vocês verem mesmo, já está selecionado, tá? Período composto. Período composto. Olha aí, aparece basicamente isso. Período composto por coordenação. Mas já temos um filtro aqui pré-selecionado, onde eu coloquei os tipos de oração coordenada que aparecem. Essa é como se fosse um subfiltro do filtro, certo? Aí vamos ter também as disciplinas, beleza. As questões, que tem não incluir inéditas. Isso aqui eu posso até trocar, né? Cadê? Todas as questões. Vou trocar aqui por todas as questões. Banca. Não vou colocar a banca definida, porque eu estou focando aqui na quantidade de questões que eu quero achar para a gente comentar. E, logicamente, bancas diferentes, estilos e estruturas de questões diferentes. Só que aqui, hoje, eu quero focar no conteúdo em si, não na estrutura das questões. Certo, senhores? E vamos continuar. Carreiras, vou colocar carreiras policiais, mas um bizu é saber escolher na forma correta. Porque existem concursos policiais que cobram um nível de questão muito diferente de outros. E se você foca em um tipo de polícia específica, eu estudo para polícia militar, que é meu caso, vou ter que dar preferência aos concursos de polícia militar. Ou, às vezes, eu posso até adicionar questões de concurso da polícia penal, por desencargo de absorção do conteúdo. Mas se você quer optar por um modelo de questão padronizado, onde se tem um padrão específico para questões de polícia militar, você pode optar. Inclusive, talvez seja até mais estratégico, certo? E vamos lá. Beleza, vou colocar aqui. Polícia. Carreiras policiais. Não, carreiras, né? Carreira já tem. Polícia. Aí vai ter segurança pública, agentes penitenciários, polícia penal. Posso colocar? Pode colocar. Não é obrigatório, mas posso colocar. Polícias militares, é o que eu quero. Tem Polícia Federal, PRF, eu acho desnecessário fazer no momento, mas se você quiser para absorver o conteúdo, fica à vontade, certo? Segurança pública, administrativa, segurança pública, pode botar segurança pública porque vai requerer as coisas de um termo geral, certo? Aí vai ter delegado, PMs, bombeiros militares para praças, é interessante colocar. Segurança pública, peritos, isso não é muito interessante. E PMCBM para oficial, também é interessante colocar, certo, senhores? Beleza, ficou com 5 itens. Aí eu vou escolher a escolaridade, que também pode ser de crucial, de fundamental importância, certo? Nível médio, que é o meu nível de escolaridade, e é o concurso da maioria não, de uma boa parte dos concursos de polícia militar até então. Pode ser não. Isso vai mudar daqui a uns anos, tá? Daqui a alguns anos para fazer prova de soldado vai ser exigido nível superior, mas por enquanto o concurso que eu faço, que eu estudo para a Polícia Militar de Pernambuco, ainda é nível médio para praças, para soldado, certo? E eu vou colocar nível médio, certo? Eu vou treinar no nível que a prova vai vir, ok? Vamos lá, filtrar questões. Achei 45 questões, senhores. 45 questões no padrão. Não vai ser um negócio tão massivo, não vai ser um negócio tão enfadonho e vai ser muito produtivo. Porque a gente não está aqui só para responder. A gente está aqui para responder e entender o conteúdo. Positivo. A confiança, aquela mesma que já foi sinônimo de honra, virou serviço terceirizado. Aí tem a oração, né? Logicamente, ele pode ser caracterizada como período composto, pois possui duas orações, sendo uma coordenada aditiva. Possui duas orações, sendo uma subordinada adjetiva.
Possui duas orações, sendo uma subordinada substantiva. Possui duas orações, sendo uma subordinada adverbial. E aí, senhores? A verdade é que essa questão já está misturando, né? Orações subordinadas com as coordenadas. Ele tem vários tipos diferentes para a gente ver essa parada aí. Vamos lá. A confiança. Aquela mesma que já foi sinônimo de honra. Aquela mesma que já foi sinônimo de honra está explicando. Isso aqui está entre vírgulas, aqui está entre vírgulas, e no meio temos uma explicação do termo anterior, que é a confiança, certo? Beleza. Não temos a presença do que como conjunção integrante, certo? Então eu já digo logo que não é uma oração subordinada. Não é uma oração subordinada substantiva, certo, senhores? Então vamos lá. Então essa aqui, que tem sendo uma substantiva. Cadê? Então a letra C eu já posso descartar. Aí fica, vamos lá. Possui duas orações, sendo uma coordenada aditiva. Onde é que tem um sentido aditivo nessa oração? A confiança. Aquela mesma que já foi sinônimo de honra, virou serviço terceirizado. Não tem função aditiva, não tem nem conectivo aditivo, então já posso descartar. Possui duas orações, sendo uma subordinada e uma adjetiva. Duas orações, uma subordinada e uma adjetiva. Aqui está correto, gabarito letra B. Por quê? Porque a oração que é subordinada e é adjetiva, a subordinada que é adjetiva, ela logicamente ela está agindo como um adjetivo da oração principal. Ela está caracterizando a oração principal. Qual seria a oração principal aqui? Essa aqui, ó. A confiança, aí ela continua aqui, ó. Virou o serviço terceirizado. Se eu chegasse para você e falasse, a confiança virou serviço terceirizado, fazia sentido completo? Claro que faria sentido completo, certo? Agora se eu chegasse para você e falasse, aquela mesma que já foi sinônimo de honra, você perguntar, aquela mesma o quê? Aquela mesma quem? Entende? Que fica algo a se questionar. Então por isso, essa do meio é uma oração subordinada, porque ela não tem sentido sozinha. E ela está aqui para complementar, não tá para, perdão, para complementar não tá para, ela tá aqui para suplementar, ela não tá para complementar o sentido da oração principal. Ela tá aqui como uma informação específica, mas sem ela, a oração principal continua tendo sentido, por isso que ela é subordinada, certo? E ao mesmo tempo ela está caracterizando o sujeito, que é aqui, ó, que é a confiança, né? Então vamos lá. Não temos duas orações sendo uma subordinada adverbial. Não temos. Então só pode ser letra B. E é o nosso gabarito, senhores. Olha só, é uma questão que, tipo assim, não é difícil. Você só precisa saber o conceito de oração coordenada e oração subordinada. Foi só o que eu usei para conseguir matar essa questão. Certo, senhores? Conceito de oração subordinada, coordenada. Entendi que o que estava ali entre vírgulas estava explicando o termo anterior, certo? E assim foi. E pronto, letra B, primeira questão. Olha, 64,3% acertaram. Deixa eu ver as estatísticas. Cadê? Não vai aparecer aquelas barrinhas, como em algumas outras questões aparecem. Mas deu pra gente pegar a ideia, tá entendendo? Não tem bicho de sete cabeças. Olha, você entendeu a estrutura geral, entendeu o uso do conectivo, o seu sentido e o contexto, chorou. Você pode resolver qualquer questão relacionada a esses assuntos, certo? Vamos lá, questão 2. Aí tem o trecho aqui, né? Entretanto, problemas relacionados aos custos de produção local e a falta de organização dos produtores cacaueiros, contribuíram para a retração desse setor produtivo, representando hoje apenas 4% da produção mundial. Vamos lá, senhores. Vou tomar um café que o fogo tá fora. Oxi. Vamos lá. Qual é a relação semântica desse trecho com a frase anterior? Causalidade, conclusão, oposição e adição. Aqui está se tratando, eu acho, basicamente, de uma oração subordinada adverbial, que pode ser de causa, pode ser conclusiva, pode ser de oposição, que é adversativa, ou pode ser de adição, que é aditiva, certo? Então vamos lá. Entretanto, conectivo adversativo, que indica uma contraposição, a ação contrária à desejada ou à desejável, certo? Problemas relacionados aos custos de produção local e a falta de organização dos produtores cacaueiros contribuíram para a retração desse produto. Beleza, senhores. Olha, vê só. A princípio, se eu não ler o texto, porque tem um texto aqui, se eu não ler esse texto, for direto para esse trecho aqui, selecionado, olhar o entretanto, bater o olho nele, saber que ele é um conectivo adversativo, na maioria das vezes, já é suficiente para a gente conseguir resolver uma questão sem perder muito tempo, certo? Inclusive até o que eu vou fazer.
eu vou olhar para esse conectivo, entretanto, que é adversativo, que dá sentido de oposição de ideias, certo? E geralmente dá para já daqui matar a questão. Mas se você ainda tem na dúvida, porque você leu o contexto e ficou na dúvida se ele está concluindo algo ou está explicando uma certa causa, bizu, volte no texto. Via de regra também, senhores, tem aqui, ó, leia o trecho do terceiro parágrafo, vai ter a referência do lugar exato, do local exato do trecho no texto. E é até bizu, inclusive é uma coisa que muitas questões fazem para nos ajudar a ir no texto e identificar mais rápido. Ou seja, é útil às vezes ir lá no texto para identificar todo o contexto, se você ficou na dúvida? Claro que é, senhores, claro que é. Não subestime uma questão ao bater o olho, mas como a gente já sabe que, entretanto, é uma conjunção adversativa que indica oposição de ideias e contrariedade, é possível, na maioria das vezes, já matar a questão, certo? Eu vou aqui, caso eu erre, significa porque eu não analisei o contexto, aí eu volto lá no texto, vejo que eu poderia ter pensado de diferente e a gente faz essa parada. Positivo, vamos lá. Olha aí, eu não falei? Eu não falei, senhores? Olha aqui. Fui lá, bati o olho no conectivo. Ah, detalhe, tá? Nem sempre o conectivo tá no começo, às vezes tá no meio, porque tá literalmente no meio entre duas orações, sejam elas coordenadas ou subordinadas, certo? Mas você identificar, saber identificar o tipo de conectivo que tá lá, o tipo de síndeto, no caso das orações coordenadas, e o tipo de conectivo, desculpa, das subordinadas, já ajuda, é praticamente metade do caminho andado, senhores, certo? Então foi o que aconteceu aqui. Eu não precisei nem sofrer muito na questão. Inclusive, isso é estratégia de prova, tá? Viu lá, bateu o olho, já sabe o que é. Se ficou sem dúvida, e se você tem total certeza do que tá falando, do que tá fazendo, você ganha tempo já resolvendo a questão, certo? Ah, ali, mas fiquei na dúvida, eu tô nervoso. Geralmente, a questão em si vai te dar a referência para você ir lá no texto, ver esse trecho e analisar o que vem antes e o que vem depois, porque isso também pode mudar o sentido, certo? Mas nesse caso, deu certo da forma mais prática e a gente sofreu menos para responder. Então, gabarito letra C, olha aí, é uma questão tão fácil que quase 80% acertaram, certo, senhores? Então vamos para a terceira questão. Olha aqui. Agora chegou a vez do executivo assumir a sua responsabilidade de monitor e fiscalizar. Responsabilidade de monitor. Agora chegou a vez do executivo assumir a sua responsabilidade de monitor e fiscalizar o cumprimento da legislação. Da legislação que já existe e que garante, no caso de crianças e adolescentes, prioridade absoluta na proteção de seus direitos. O trecho em destaque apresenta duas orações coordenadas entre si. Veja bem, duas orações coordenadas entre si. Essas orações são classificadas como coordenada sindética adversativa, subordinadas adverbiais condicionais. Não, já não é. Porque para ser condicional tem que ter um conectivo condicional, que geralmente é o se, que no sentido vai dar uma condição, ou seja, algo que eu preciso fazer ou algo que precisa acontecer para que outra coisa ocorra, ok? Então já de cara eu já descarto a letra B, certo? Subordinadas substantivas objetivas diretas. Também não. Também não é. Porque para ser subordinado substantivo objetivo direto tem que ter verbo transitivo direto. E o objeto, logicamente, vai ser objeto direto. Só que objeto direto não tem preposição. Então, eu já identifiquei aqui a preposição e já não é o que a gente quer. Coordenado substantivo é objetivo direto, já descarto. Veja bem, sem precisar voltar no trecho, eu já vou matando de cara pelo que eu já sei desses tipos de orações. Certo, senhores? Vamos lá. Subordinadas substantivas objetivas indiretas. Objetiva indireta pode ser, mas para ser objetiva indireta tem que ter o verbo transitivo indireto, que vai exigir a preposição. Preposição tem. Se tem preposição e se tem um verbo transitivo indireto, então o que vem depois tem que ser um objeto indireto. Certo, senhores? Mas a gente vai voltar lá. Vamos analisar alternativo por alternativo com calma. Subordinadas substantivas completivas nominais. Vamos lá. É aquela que completa o sentido de um nome. E o nome pode ser um adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato. Então essas duas últimas eu deixei em aberto, certo? Coordenadas sindéticas adversativas, não tem. Como eu expliquei na questão anterior, para ser adversativa tem que ter, e aqui é sindética, sindética adversativa, tem que ter um síndeto adversativo, que aliás, a nomenclatura do síndeto é pertinente à parte no que tange às orações coordenadas. Quando a gente fala de oração subordinada, não vão usar a termologia síndeto, vão usar conectivos. Tá entendendo? Mas é basicamente a mesma coisa e semanticamente tem a mesma função, certo? Então já descartaria. Nosso gabarito está entre D e E. Vamos ler de novo para ter certeza. Agora chegou a vez de o executivo assumir a sua responsabilidade. Aí você, lendo essa parte aqui, se eu chegasse para você, e dissesse: agora chegou a vez do executivo assumir a sua responsabilidade, poderia vir na sua cabeça a pergunta: responsabilidade de quê? Responsabilidade de quê? Porque se tem responsabilidade, é responsabilidade sobre algo, responsabilidade de algo. Veja bem, de algo, sobre algo, de que, sobre o que, acerca do que. Olha,
Aí a continuidade poderia responder essa pergunta. Responsabilidade de monitorar e fiscalizar o cumprimento da legislação. Então veja bem, chegou a hora, chegou, verbo chegar. Verbo chegar, se eu não me engano, se não me falha a memória, é um verbo intransitivo, certo? Ele chegou, ela chegou, ele não transita, ele não exige uma complementação, seja essa complementação com, com preposição ou não, certo? Vamos lá, agora chegou a vez do que? Do executivo que aqui está exercendo a função sujeito, assumir. Quem assume, assume algo. É verbo transitivo direto. Quem assume, assume algo. Só que veja aqui, veja bem. Assumir a responsabilidade. Então, o algo que o executivo vai assumir já é a responsabilidade. Então, aqui é responsabilidade, aqui está sendo o objeto direto do verbo assumir. Agora, vê só. Morfologicamente, responsabilidade é o quê? É um substantivo abstrato. E vocês lembram do que eu falei, que o complemento nominal, ele completa o nome de um adjetivo, advérbio e de um substantivo abstrato? Beleza. Aí, se eu falasse para você a responsabilidade, como o próprio texto aqui sugere, a responsabilidade de quê? De monitorar e fiscalizar o cumprimento legislativo. Então, essa parte aqui, que está em negrito, está complementando não o objeto direto, não o objeto direto em si, mas sim esse termo aqui, responsabilidade, que como nós sabemos é um substantivo abstrato. Se está completando o sentido substantivo abstrato, vai ser completiva nominal, certo? Então, a gente vai ter que ficar com o gabarito da letra E, senhores. Dito e feito. Viram só? Gabarito letra E. Então, senhores, não tem bicho de sete cabeças. Muita gente vê isso. Verbo transitivo direto. É até uma ideia correta. E muitas vezes vai te ajudar numa questão que se refere a oração subordinada, substantivo, objetiva direta e objetiva indireta. Mas, logicamente, é necessário saber todos os tipos de oração. Objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva. Isso no que se refere às orações subordinadas substantivas, tá? É válido ressaltar que temos também os tipos de oração coordenada. Tem os tipos de oração coordenadas, que são as coordenativas, onde uma parte não precisa da outra para fazer sindético. Essas coordenadas podem ser sindéticas e assindéticas, e elas se subdividem em várias partes, se não me engano são 6. E tem os outros tipos de oração subordinada, substantiva, adversativa, adverbial, explicativa, restritiva, certo, senhores? Então vamos lá, gabarito da questão 3, letra E, possível. Olha, 63%. Apesar de ter sido uma questão fácil, muita gente errou essa questão. Geralmente, quem erra uma questão dessa só é por dois motivos. Ou por não conhecer o conteúdo em si, ou por pressa na leitura, certo? Olha aqui, ó. A maior parte das pessoas que erraram foram na questão 421, 424. Foram na letra D. Olha, lembra que eu falei? A gente foi descartando, sobraram essas duas. Se você fizer só por eliminação, sem saber direito a teoria aqui, você ficaria com 50% de chance de acertar. Mas, como é sempre bom saber o conteúdo em si para não precisar estar chutando, a gente não precisou nem chutar. Foi na letra E e realmente era ela, certo, senhores? Então é assim, muito fácil, muito tranquilo. Não sei o que é oração subordinada substantiva, não sei o que é oração subordinada, não sei o que é oração coordenada. Senhores, tem vídeo no canal explicando acerca disso. É um vídeo curto, dinâmico, que você entende, não vai dar aquele tédio em você e você vai absorver muito rápido. É só acessar o vídeo aqui do canal, onde eu explico sobre oração coordenada, período composto por coordenação, período composto por subordinação e suas derivadas, certo, senhores? Vamos lá. Questão de número 4. Rudinei, acho que é Rudinei, sei lá. O Rudinei, cuja casa também ficou debaixo d'água, olha só, cuja casa também ficou debaixo d'água, relatou o que passou nesse episódio da tragédia das inundações. Acho que é Rudinei, né? Se escreve com mas deve ser Rudinei. Rudinei, cuja casa também ficou debaixo d'água, relatou o que passou nesse episódio de tragédia das inundações. Vamos lá. Linha 9 e 10, né? No período acima, a oração subordinada apresenta um dos conteúdos selecionados para compor a notícia. A classificação desta oração e uma justificativa para sua inserção na notícia estão apresentadas em coordenada aditiva, coordenada conclusiva, subordinada adverbial consecutiva, subordinada adjetiva explicativa. Senhores, de cara, só de ler, a gente já sabe que não é coordenada. Por quê? Porque vai ter uma parte que vai estar explicando a outra, mas não quer dizer que a outra precise dela para fazer sentido, certo? A oração principal, se eu pegasse aqui, Rudinei, e pegasse o final, aqui, ó. Relatou o que passou nesse episódio de tragédia das inundações. Vamos lá. Se eu chegasse, Rudinei relatou o que passou nesse episódio das tragédias das inundações. Faria sentido completo? Claro que faria, certo? Então,
Esse negócio aqui, ó, cuja casa também ficou debaixo d'água, está só especificando quem é Haldinei. Quem é Haldinei? Aquele que teve a casa inundada, certo, senhores? Então, a primeira parte, a oração principal, não está precisando da outra para fazer sentido. Então, por isso, não é período composto por coordenação. Perdão. Peraí, acho que eu tô falando besteira. Subordinação. É subordinação mesmo, Cadê? Subordinação, senhor. Deixa eu voltar aqui. Coordenada aditiva. E outra, nem é aditiva, tá? Nessa letra A. Nem é aditiva. Porque não tem conectiva aditiva aí. Não é aditiva. Não é conclusiva. Não tá tendo a conclusão de uma ideia. Pode ser ou subordinada adverbial consecutiva, também não é, porque não está indicando a consequência de nada. Certo? Só pode ser explicativa mesmo. Até porque, entre vírgulas, está tendo a explicação de quem é Haldinei. Uma breve explicação, um atributo de Haldinei. Quem é Haldinei, em outras palavras, é o cara que teve a casa inundada. Certo, senhores? Olha aqui, ó. Está especifica contexto adverso aos sujeitos envolvidos. Ou seja, está especificando um contexto em que o sujeito envolvido foi afetado. Certo? Então só tem como ser letra D, senhores. Não dá para ser outra coisa, tem que ser letra D. Olha aí, eu não falei? Por eliminação, a gente eliminou 3. Por 3, olha. E foi uma questão fácil. Mais de 80% aceitaram essa questão. Viram, senhores? Vamos lá, vamos dar continuidade. Além disso, questão 5. Além disso, a quantidade... Deixa eu vir pra cá. Além disso, a quantidade representa uma duração de 3... Isso é besteira, tá? Quarto parágrafo, vamos lá. A expressão destacada veicula sentido. Pô, velho, essa questão é uma questão dada. É uma questão dada. Ela lhe dá o ponto. Se vir uma questão dessa na prova, ela tá ali para lhe ajudar. Ela quer lhe dar o ponto. Isso, eu vou dar esse ponto aqui para tu passar mais fácil. Vou dar esse ponto aqui para tu não ficar para trás. Agora, se tu errar essa questão, tá lascado, filho. Porque se tu errar, 90% das pessoas vão acertar. Entendeu? É o quê? É um conectivo. Além disso, ou seja, tem isso e tem outra coisa a mais. Se tem outra coisa a mais, é aditivo. É uma adição de ideias, senhores. Não tem como bater o olho nisso aqui e dizer que é adversativo, dizer que é causal, dizer que é comparativo, dizer que é concessivo. Não. Então, eu não sei todos os conectivos, aditivos, adversativos, eu não sei todos. Não precisa saber todos. Não precisa. Se você der o Google, se você for no Google e ver lá uma lista, a lista mais simples, vai ter a maioria dos conectivos em forma de tabela. Aí você vai ler e vai ver o sentido, vai ler e vai ver o sentido. Você lendo isso todo dia ou uma vez por semana, uma hora vai ficar automático na sua cabeça. Ou você pode usar a lógica, puxa. A lógica. Aditivo, adição, soma de ideias. É uma coisa e outra coisa. Não é apenas uma coisa. Entendeu? É só usar a lógica. Ou ir pela tabela. Não é saber os aditivos e o seu sentido. Não é nada de outro mundo. É algo até fácil. É fácil, senhores. É fácil. Então, gabarito a questão 5, letra A. Eu não precisei nem ler o resto do contexto. Bati o olho. Detalhe. Não é porque você consegue identificar já de cara o tipo de conectivo que você deve menosprezar, que você deve subestimar a questão, porque como eu já falei, dependendo do contexto, é necessário você voltar no texto para ver, certo? Só que nesse caso aqui não precisa, nesse caso não precisou, assim como naquela outra questão anterior não precisou, porque é prática. Eu já fiz tantas vezes, tantas questões envolvendo esses tipos de aditivos que eu absorvi naturalmente, viu? Aí eu já consigo responder isso com tranquilidade, sem me estressar, mas às vezes até eu fico na dúvida, fico desconfiado e eu volto no texto, senhores. Então, olha só, gabarito questão 5, letra A, senhores. Não tinha erro. Olha só, e por incrível que pareça, apenas 83,3% acertaram. Eu esperava que mais de 90% acertasse essa questão, mas só 83%. Para uma questão fácil dessa, para você ver como muita gente tem dificuldade em coisas simples, em coisas fáceis. Certo, senhores? E ou seja, se você ficar bom naquilo que muita gente tem dificuldade, você já está diferenciado. Só que nesse caso aqui não é nenhum caso que te deixe diferenciado, porque o conteúdo é simples. É simples. Isso indica que muita gente não sabe o básico. Tá entendendo, senhores? Então vamos continuar. Questão de número 6. No período, aí tem aqui, abre aspas, apesar de poder melhorar a sustentabilidade do INSS, olha, eu já bato logo no conectivo. Apesar de poder melhorar a sustentabilidade do INSS, o dinheiro oriundo das bets e loterias é algo a comemorar? É uma pergunta. Beleza. Podemos observar duas orações que se relacionam. A relação entre estas orações é de, vamos lá, apesar de, INSS. Muita gente acaba confundindo isso com adversidade. Mas não necessariamente é uma ideia contrária, oposta. É só algo inesperado, algo imerecido, certo?
Por isso que é concessão. Aí tem subordinação. Comemorar. Uma oração subordinada. Período de subordinação. Apesar de... Coordenação. A relação semântica que há entre conclusiva. Não é conclusiva. Não é adversativa. Olha, você já vai lendo e já vai descartando que não é. Subordinada, sendo, apesar de ser uma oração subordinada, coordenada. E a relação semântica que há entre elas é a alternativa. Não é a relação alternativa. Não é alternativa. Vamos lá. Subordinada, sendo o dinheiro oriundo das bets e loterias é algo a comemorar. Algo a comemorar. Uma oração subordinada. Poxa, essa questão tem pegadinha. Então, a princípio, quem bate o olho nisso e que conhece minimamente os conectivos pode pensar que seja concessiva, como eu falei e como eu expliquei. Geralmente, quando aparece apesar de, por mais que, é concessiva. Só que nesse caso, uma oração está sendo independente semanticamente da outra, mas ela está trazendo não um sentido de concessão, mas um sentido adversativo. Porque pensa comigo, apesar de poder melhorar a sustentabilidade das bets, ou seja, a sustentabilidade do INSS, aí nos traz uma pergunta. O dinheiro oriundo das bets e loterias é algo a comemorar? Ou seja, ainda que ajude a bet é algo a se melhorar, é como se estivesse querendo me induzir a pensar que, beleza, ajuda o INSS, mas será mesmo que podemos comemorar com isso? Será mesmo que é algo bom? Vocês entendem que é tipo uma questão provocativa? Então é basicamente isso. Eu vou nessa, letra C, pela minha desconfiança. E eu também não estou querendo ler o texto, que eu estou com preguiça. Mas, provavelmente é letra C. E eu errei. Porque subordinada, sendo, apesar de poder melhorar a sustentabilidade do INSS, uma oração subordinada. Ok. Eu errei. Aí o que é que temos que fazer quando erramos uma questão? Olha, não é uma questão simples, não foi uma questão tão simples. 54,8%. Eu esquentei a cabeça para pensar nessa questão. Não vou mentir, eu esquentei a cabeça para pensar nessa questão. Comentários. É isso, errou, vai no comentário. Se tiver o comentário do professor, melhor ainda. Se não tiver, vai no melhor comentário do melhor aluno para você aprender com ele. Olha aqui. Por que não era a letra C que eu marquei? Tem um aluno aqui, um aluno, né? O Leandro Zimmer, que ele comentou na letra C. Coordenação em relação semântica e adversativa. Olha. Apesar de haver sentido de contraste, isso não significa coordenação adversativa. A adversidade está expressa por uma oração subordinada concessiva. A adversidade está expressa por uma oração coordenada concessiva e não por conjunção coordenada, mas, porém, realmente, faz total sentido. Conjunções coordenativas, né? Com mais, porém, todavia. Então eu acho que por não ter o uso dessas conjunções coordenativas, que são os síndetos das orações coordenadas, também, né? Também são isso que eu falei. Por esse fato é que ele está explicando que não se trata do que a gente marcou, ok? Tranquilo. Aí, beleza, achei interessante que ele falou qual é o bizu, anota no caderno de erros. E depois, se quiser, ou fica revendo literalmente pelo caderno, ou pode jogar no Anki para fazer uma revisão mais ativa, senhores. Inclusive, tem vídeo no canal onde eu falo sobre o Anki, onde eu explico tudinho, certinho, sem estresse nenhum, da maneira mais rápida e prática. Que, inclusive, eu uso até o Anki Universal, que é gratuito e disponível na loja de aplicativos onde se baixa aplicativos do Windows, certo? Qualquer um pode chegar lá e baixar e é muito tranquilo. Vamos lá, continuemos. Questão 7. Com base no trecho, a avó tentou alimentá-lo, mas ele rejeitou. A avó tentou alimentá-lo, mas ele rejeitou. E considerando os conceitos de coordenação e subordinação, analise a alternativa correta. Vamos lá. O uso da conjunção mas caracteriza uma oração coordenada adversativa. Sim, mas caracteriza uma oração coordenada adversativa. Vamos lá. A avó tentou alimentá-lo. Tem sentido sozinho? Tem. Ele rejeitou. Tem sentido sozinho? Também tem. Então, de fato, é oração coordenada. E o mas é conjunção adversativa. Sim. Pois estabelece uma relação de contraste entre as orações descritas na oração. Gabarito letra A, senhores. Gabarito letra A. De cara, você sabendo o básico, foi aqui gabarito letra A. Viu só? Gabarito letra A, questão fácil, tranquila, 70,5% de acertos. Não precisa nem ler as demais alternativas. É bizu fazer isso sempre? Não.
Porque às vezes tem um detalhe aqui que te faz errar. Às vezes a resposta está oculta nas outras alternativas, mas se você bater o olho, identificou já de cara, com total tranquilidade, pode marcar. Ah, marquei com total tranquilidade e errei. Você errou, provavelmente, porque tem algum conceito que você não sabia ou você confundiu, que acontece muitas vezes, certo? E é normal, senhores, estamos aqui para aprender. É melhor errar aqui do que errar na prova, certo? Mas vamos lá, questão 8. Observe a oração abaixo. Respeito é essencial. Assinale a alternativa que descreve corretamente a oração sintaticamente ou né, a seus termos essenciais. A oração subordinada, substantiva, predicativa do sujeito. Respeito é essencial. Vamos lá. Para ser predicativa, tem que ter um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação mais conhecidos? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar. São os mais conhecidos, certo? Aqui tem o verbo ser, que está flexionado. Beleza. Respeito. Aí tem essencial, que é o predicativo de respeito. É uma característica do respeito e está ligado a ele, por meio, logicamente, do verbo de ligação. Eu deixaria a letra A em aberto, porque eu estou desconfiando dela. Mas, como eu não estou com total certeza, eu vou ler as demais abaixo. Oração formada por sujeito simples e predicativo nominal. Predicativo nominal. Predicativo nominal, que se refere ao nome. Predicativo verbal é o que se refere ao verbo, certo? Respeito é essencial, beleza. Respeito é o quê? É um nome, é um substantivo. Respeito é um substantivo. Respeito é um substantivo, certo? Então pode sim estar agindo como sujeito não, como um nome dessa oração. Eu também não descartaria de cara. Oração coordenada assindética aditiva, negativo. Não é letra C. Não é letra C. Não é letra C. Apesar de fazer ter sentido completo, beleza. Mas primeiro, só é uma oração simples. Esse contexto de oração coordenada é quando se tem duas ou mais e que todas estas são independentes sintaticamente, certo? E aqui, como só tem uma, não tem nem como fazer comparação com outra, porque não tem outra, certo? Então, vamos lá. Já descarto letra C. E também nem tem conectivo aditivo, né? Convenhamos. Oração formada por sujeito oculto e predicativo nominal. Oração formada por sujeito oculto e predicativo nominal. Não tem sujeito oculto. O predicativo até pode ser nominal, mas não tem sujeito oculto. Ou será que tem? Não. Não. Tem não. Oração formada por sujeito composto e não há predicado. Há predicado, mas o sujeito não é composto. Então, senhores, por eliminação, só nos resta letra A e B. Oração subordinada substantiva predicativa do sujeito. Ou temos a oração formada por sujeito simples e predicado nominal. Oração subordinada substantiva predicativa do sujeito. E oração formada por... eu não tô com muita certeza dessas duas, que tem algo que eu sinto que ainda não sei, certo? Mas, por desconfiança e por eliminação, ficou essas duas. E dessas duas eu vou escolher a letra B, certo, senhores? Vamos ver se a minha malandragem de prova, se essa minha malandragem de questão, que não é o método mais aconselhável, mas é o que eu tenho no momento para tentar safar essa questão. Oração formada por sujeito simples e predicado nominal, oração subordinada substantiva. Primeiro, para ser subordinada, tem que ter oração principal. E se tem oração principal e é subordinada, são no mínimo duas orações, certo? Então aqui só tem uma oração, pô. Então não tem como você ter um contexto de subordinação. Ah, mas isso é um trecho retirado de um texto. Isso é um trecho retirado de um texto. Tem a referência aqui? Não está com a referência. Eu teria que ir lá no texto, e encontrar esse trecho. Respeito é essencial. Vamos lá. Achei. Tá aqui, ó. Respeito é essencial. Olha só, isso aqui está iniciando um parágrafo. Ele já inicia aqui e termina aqui. Aqui já é um período. É o primeiro período do primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. É o primeiro período do quarto parágrafo. Não existe uma outra oração unida. Não existem duas orações aqui. Só existe um verbo, que é o próprio verbo de ligação que está aqui. Então não há uma relação de subordinação. Então por isso eu já vou descartar a letra A. Então por essa eliminação só me restou a letra B. Vamos ver se eu ganho essa questão. Ganhei a questão, senhores. Tá vendo? Então é o que eu falei antes. Se você vê que consegue matar sem precisar ler o texto, só conhecendo o conectivo ou algum outro termo já dado em um trecho separado, beleza. Eu, nessa questão, fiquei na dúvida. Então o que foi que eu fiz? Fui lá no texto, analisei tudinho, usei também os conceitos que eu tinha guardado na mente e me ajudaram a guardar essa questão. Olha só, não foi uma questão muito difícil, porque quando eu voltei no texto eu achei com facilidade. Facilidade não, demorei um pouquinho, né? Mas eu achei com relativa facilidade, certo? Então aqui, 66% acertaram. 66% acertaram. Estatísticas, olha aí.
Muita gente ficou. A maioria das pessoas que erraram foram na letra A. Ou seja, provavelmente fizeram como eu. Foram eliminando, eliminando, eliminando. Aí chegou no final só duas. Eu acredito que muitas não foram no texto, ficaram com preguiça ou com pressa. E acabaram errando por essa simples falta de atenção no finalzinho. No finalzinho, quase acertou tudo. Às vezes fez até a jogada correta, mas chegou no final, por algum motivo, vacilou e errou e perdeu. Certo, senhores? Então que isso não venha acontecer conosco na hora da prova. Positivo. Vamos lá, questão 9. Questão 9. Questão 9. Como algumas cidades misturam transporte a pé e bicicleta? Como algumas cidades misturam transporte a pé e bicicleta? A pesquisa juntou tudo em mobilidade ativa. Num período acima, a oração destacada. Tô com sono, bicho, tô quebrado. No período acima, a oração destacada se classifica como oração coordenada sindética explicativa, oração subordinada adverbial conformativa, oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial comparativa e oração subordinada adverbial condicional. Vamos lá. Como algumas cidades misturam a pé e bicicleta. Olha, tem uma vírgula e tem um como. Como algumas cidades misturam transporte a pé e bicicleta, a pesquisa juntou tudo. Ou seja, pelo fato de algumas cidades misturar transporte a pé com a bicicleta, a pesquisa juntou tudo. Ou seja, é como se fosse uma explicação pela pesquisa ter juntado tudo. Certo, senhores? Então, é adverbial porque tem valor adverbial. Não é coordenada, certo? Não é coordenada, é subordinada, porque uma parte vai precisar, essa parte vai precisar da outra, ou a outra vai precisar dessa para fazer sentido, certo? Eu já descartei uma. Oração subordinada adverbial conformativa, conformativa, causal, comparativa, não é? O como também pode ser usado em um contexto comparativo, mas não é o de agora, certo? Oração subordinada adverbial condicional também não é, certo? Ou é B ou é C, ou é conformativa ou é causal. Eu estou na minha dúvida, na minha desconfiança que seja conformativa. Por quê? Porque se eu trocasse aqui o como por conforme, seria assim. Conforme algumas cidades misturam transporte e bicicleta, a pesquisa juntou tudo. Tá entendendo? Ou se eu colocasse em um contexto causal, seria por algumas cidades misturam... Não. Ficaria assim, poderia usar o como também. Como algumas cidades misturam, causal indica causa. Causa. Se eu perguntasse qual a causa da cidade da mobilidade ativa. Como é? Da pesquisa junta tudo na mobilidade ativa. Realmente, me deixou na dúvida entre duas alternativas. Aqui eu posso ou continuar analisando e escolher uma das duas. Lembrando que como eu já eliminei três, estou com 50% de chance de acertar nesse chute. Se eu tiver eliminado as alternativas realmente erradas, certo? Porque também tem isso. Ou eu posso ir no texto, certo? Tem a referência. Deixa eu ver aqui, não deu a referência de onde está esse período. Ou seja, olha o tamanho do texto, eu teria que achar, mas eu estou com preguiça de procurar. Tá aqui no finalzinho. Cadê? Não, isso aqui já é do enunciado da questão já. Aí vamos lá. Oração subordinada adverbial conformativa ou oração subordinada adverbial causal? Eu vou em causal, senhores. Porque eu estou entendendo que a causa o motivo pelo qual a pesquisa juntou tudo em mobilidade ativa é o fato da cidade misturar transporte a pé com bicicleta. Então eu vou em causal por causa disso. Possa ser que eu esteja pensando de maneira errada, mas na minha cabeça está fazendo um pouquinho de sentido. Vamos ver se eu acerto ou se eu erro. Eu acertei. Vejam só como não foi tão simples pensar nisso, tá? Esse foi um tipo de questão capciosa que enganou muita gente. Veja bem, menos de 60% acertaram essa questão. Se eu for nas estatísticas, olha o que vai ter. Olha, a maior parte das que erraram foram na A. A gente ficou na dúvida entre B e C. Vejam bem, olha. O segundo maior índice dos erros nessa estatística foi da letra B, certo? E assim vamos nós, senhores. Décima questãozinha. Só para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, por ter que editar e não ficar um negócio muito enfadonho. Aqui eu tive dois intuitos, de mostrar na prática como resolver a questão, de pensar de forma diferente, de usar certas maneiras diferentes de se pensar, certo? Mostrei também que nem sempre vai estar tão simples, que nem sempre você vai acertar, que às vezes você vai acertar o mais difícil e errar o mais fácil, e vice-versa. E que às vezes, mesmo você sabendo algumas coisas, você também pode acabar errando. Só que o importante é mesmo errando, ir lá nos comentários, ver o porquê que errou, ou se acertar no chute ou sem ter muita certeza, ver o porquê acertou, e assim vai, senhores. Certo? Vamos lá. 10ª questão. A oração iniciada por de modo que
com vínculo de dependência, veja bem, com vínculo de dependência sintática com a anterior, possui nomenclatura de subordinada, adverbial, consecutiva. Oração principal. Não. A principal não depende da secundária, mas a de secundária que depende da principal, para fazer sentido. Coordenada sindética explicativa. A oração iniciada de modo que? Coordenada. Coordenada também não é, porque tem uma relação de dependência sintática, não é coordenada. Subordinada, substantiva, adjetiva direta. Oração subordinada, substantiva, não, adjetiva não, objetiva direta. Subordinada pode ser substantiva, dependência sintática com o anterior. Possui nomenclatura de. Pode ser uma subordinada, substantiva, objetiva direta, pode ser coordenada sindética, não é? Objetiva direta. Ah, mas porque tem a expressão aqui, de modo que. Cadê? De modo que. De modo que. Pode ser consecutiva. Pode ser consecutiva, dependendo do contexto, pode sim dar uma ideia de consequência, certo, senhores? Então, entre A e D, eu vou ficar na A. Vamos ver no que vai dar. Eu acertei. Viram só, senhores? Eu acertei. De modo que, quando eu li a primeira vez, veio na minha cabeça uma explicação, uma forma explicativa, certo? Só que também pode ter esse sentido. Ou até mesmo só por eliminação, você já descartaria as outras. Ou, pessoal, foi uma questão tanto quanto teórica, sabe? Por quê? Porque eu olhei lá, bati o olho, vi que se tem dependência sintática, não tem como ser coordenada, certo? Porque as coordenadas resistem à independência sintática, uma parte não precisa da outra para fazer sentido, então aqui já dá para descartar duas alternativas, certo? Aí tem uma dependência, uma com anterior, beleza. Possui nomenclatura de, aí tinha o de modo que nesse sentido, a única alternativa onde eu poderia encaixar essa parte teórica do enunciado foi a letra A, e foi o gabarito. Então, senhores, eu vou continuar respondendo isso aqui depois, mas o vídeo eu vou encerrar aqui porque já está muito longo, senhores, certo? Então, foi basicamente isso, senhores. Eu queria mostrar para vocês, na prática, como resolver questões de período composto por coordenação. Só que, nesse mesmo filtro, acabou misturando coordenação com subordinação, tipos de coordenada com tipos de subordinada, e acabou sendo ainda mais abrangente do que eu gostaria, do que eu planejei que fosse, certo? Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, essa listinha de questões, para manter o padrão, para a gente aprender na prática, como usar malandragem de questão, sem ter que chutar, como desconfiar, como não desconfiar, como usar de certas artimanhas para resolver a questão. Lógico que em um contexto de prova vai ser mais complicado você fazer isso. Em um contexto de prova, onde o tempo está correndo, você muitas vezes já está cansado de outras matérias, já está estressado, não vai ser fácil fazer esse tipo de análise. Mas, se a gente for treinando dessa forma, quando chegar no dia da prova lá, vai ser mais fácil do que seria se a gente não tivesse usado essa técnica agora, essas técnicas, na verdade. Então, senhores, foi basicamente isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aí se você resolve questões dessa forma, se você faz de outra forma, se você acha eficiente, muito eficiente ou pouco eficiente. Então, senhores, deixa o seu like, compartilhe com aquele amigo seu que também tem dificuldades, para que vocês possam melhorar juntos, para que vocês possam me ajudar para que eu continue ajudando vocês, certo, senhores? Então, tamo junto, força e honra, senhores, e rumo à farda.